A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Domingo daremos continuidade aos livros de Esdras e Neemias. E o tema tratado hoje será o altar na vida de Davi. Texto base encontra-se em 1 Crônicas, capítulo 21, verso 26, que diz: Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Irmãos, nesse capítulo de 1 Crônicas 21, Esdras ele nos mostra um dia trágico no reino de Davi. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um receamento do povo, diz a palavra. Satanás, amados, influenciou o homem cujo coração era segundo o de Deus. Precisamos estar atentos e vigilantes à nossa vulnerabilidade, pois pode nos levar a fazer coisas horríveis. Foi o que aconteceu com Davi. Por mais que Joabe o advertisse sobre a não realização do censo, o argumento do diabo parecia fazer mais sentido e fazia porque massageava o ego do rei. A intenção de Satanás, amados, era gerar em nós um prazer falso com propósito de destruição, ou em nós ou em alguém perto de nós sempre que se machuca quando lhe damos ouvidos. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Seu pecado atraiu o juízo de Deus sobre todo Israel, e o anjo do Senhor feriu o povo com pragas. Contudo, irmãos, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, conforme Lamentações 3:22. Se manifestou e o anjo colocou a espada na bainha novamente. Para isso foi necessário construir um altar e oferecer sacrifícios de perdão ao Senhor Deus. Não podemos achar que ao pecar contra o Senhor não precisamos de arrependimento. Pelo contrário, não importa se a falta é grave ou não, devemos confessar nossos pecados a Deus e suplicar o seu perdão, como fez Davi. Somente após isso tudo vem a ficar resolvido. Amém? E quando analisamos o texto, oferecerei holocausto que não me custe nada. Embora o rei Davi tenha dito numa ocasião que estava se referindo ao valor monetário de um bem que estava adquirindo da mão de terceiros, indiscutivelmente a frase dita pelo rei pode e deve ser aplicada em nossas vidas, sendo nós servos do Deus Altíssimo. O que o Espírito Santo quer nos ensinar através das palavras escritas por Esdras, onde está relatando a atitude do rei Davi, é que, independentemente da época, isto é, sendo em que tempo for, o adorador não pode prestar um culto a Deus, sem que tenha pago um preço por ele, ou seja, o culto. Mas que preço é esse? O que significa? O que passamos a escrever não são desvaneios, são realidades, embora ocultas, mas são realidades factuais, sob as quais vivem muitos crentes, sob uma ótica mais fácil de interpretar. Queremos dizer que muitos crentes vivem sob um verniz de santidade, escondem sob uma falsa piedade espiritual um comportamento totalmente incoerente com a vida que teatralmente interpretam diante da igreja. Por exemplo, são inúmeras as pessoas que se deslocam de suas residências até a igreja e durante o percurso até o templo falam, ouvem e compartilham de tudo quanto é profano, imundo e detestável aos olhos do Senhor. Mas quando pisam no alpendre da igreja, transformam-se como um passe de mágica no crente mais fervoroso do culto. Outro exemplo é a falsa espiritualidade demonstrada pelos que recebem oportunidade durante os cultos. As pessoas não ensaiam os hinos que vão cantar e quando sabem que vão errar a letra, dizem que é para Deus. Tais pessoas não leem a palavra de Deus, não oram,
não jejuam em suas casas. E elas pensam que não precisam ser crentes fora da igreja. Quantas máscaras nós já vimos cair de pessoas que intercalaram lubriar o Espírito de Deus com tais representações teatrais. Se estivermos, irmãos, buscando pelo avivamento, então é bom estarmos conscientes de que um avivamento é impossível se não estivermos o nosso culto, o altar renovado diante de Deus. Precisamos nos despertar para o tipo de culto que estamos prestando ao Senhor. Em outras ocasiões que falamos, Deus, ele não recebe qualquer tipo de culto. Não se engane quanto à forma que estás a cultuar o Deus soberano, onipotente e onisciente. Ele pode se deixar enganar pela falsa espiritualidade de ninguém. Ele não vai ser enganado. Então que possamos fazer como Davi fez, começarmos a valorizar o culto que devemos prestar ao Senhor, orar, jejuar, ler a palavra, meditar nela, amar a sua família, amar o seu próximo e principalmente amar a Deus. Amém? Deus abençoe seu dia em nome de Jesus.